Shalom. Em Gênesis 17, nós vemos Deus estabelecendo um pacto, uma aliança, um sinal da aliança. Aliás, a aliança não é o visível, a aliança é feita no coração. Por isso, quando Deus vem estabelecer o sinal da aliança, estabelece a circuncisão, Deus está falando de algo que poderia ser externo, exterior, mas que deveria, na verdade, simbolizar um pacto, uma aliança interior. Então Deus vem lá em Gênesis capítulo 17, verso 10, leia comigo. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Deus está ensinando a Abraão que não apenas ele, que havia aprendido a depender de Deus, afinal de contas, depois de ter duvidado, pensado no servo Eliezer, depois de ter gerado Ismael com a serva egípcia Agar, depois de ter rido da promessa de Deus, de ficar impaciente com o Senhor, questionando quando tudo isso ia acontecer, Abraão chega ao ponto de confiar e saber é Deus que está no controle. Isso é o resultado da amizade. O andar de Abraão com Deus, a construção de uma amizade entre Abraão e Deus, gerou nele a confiança no caráter de Deus. Então agora Deus vem ensinar para Abraão, olha, não apenas você, mas a sua descendência precisa aprender a não confiar na carne. O sinal da circuncisão precisa ser algo que lembre ao povo de que eles não podem viver na confiança da carne. E justamente Abraão, que viveu todas essas lutas, é o primeiro a ser circuncidado e a sua descendência com ele. Agora, é Deus revelando sua graça. É Deus mostrando o seu propósito eterno. Abraão, a descendência de Abraão, precisavam aprender algumas coisas. Primeiro, Deus tratar o pecado é fácil. A sua graça faz isso. Deus tratar o pecado é fácil por causa da sua graça. O problema, e é o segundo ponto, o problema surge quando a carne quer agradar a Deus do seu jeito. Então, Deus tratar pecado é graça, é fácil por causa da sua graça. O nosso problema não é tratar o pecado. O nosso problema é não permitir que a carne tente agradar a Deus. A nossa carne jamais vai agradar a Deus. Aliás, em Gálatas capítulo 5 nos diz que o fruto da carne, o resultado da carne, as obras da carne, elas não podem se conciliar ou reconciliar ou estar em comunhão com Deus. Elas nos afastam de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que a nossa reconciliação com Deus se dá através da cruz. É na cruz que nós encontramos o auxílio para que o pecado seja perdoado e a nossa reconciliação com Deus aconteça. Não é a nossa força, não é o nosso esforço, não é o que fazemos, mas unicamente aquilo que Jesus fez.